Bom dia, professores coordenadores. Bom dia, professores. Me chamo Cássia Ferrando, sou professora de Ciências e Biologia da Rede. Atualmente atuo como PCNP da Diretoria de Ensino e trago para vocês hoje a missão de conversarmos um pouco sobre fundamentos e métodos do ensino de ciências da natureza. Um bom ATPC a todos e muito sucesso nesse segundo semestre. Vamos lá? Muito importante no início desse segundo semestre é a análise do CAED. Trouxe aqui para vocês uma habilidade do 8º ano, que foi trabalhada durante o primeiro semestre, mas que menos de 50% dos alunos tiveram ali um percentual de acerto. Essa habilidade era uma habilidade que foi trabalhada nos anos iniciais, no 5º ano, que foi trazida aqui para o 8º ano enquanto priorização curricular, mas que os alunos ainda encontram bastante dificuldades quando eles precisam aplicar os seus conhecimentos. Nossa TPC de hoje, então, irá trazer alguns fundamentos e métodos do ensino de ciências da natureza, para que possamos ali ter exemplos de algumas práticas para organizar os nossos planos de aula, tá bom? Para que, de fato, as crianças, os nossos estudantes, apliquem os seus conhecimentos, e não fiquem só da ordem de conhecer, mas consigam aplicar no seu dia a dia, precisamos sempre pensar no nosso plano de aula, aulas e situações de aprendizagem que tragam a leitura e que tragam essa leitura, além da parte verbal, que a parte não verbal também seja acentuada, trazendo gráficos, trazendo tabelas, trazendo ali fotos, trazendo mapas conceituais e textuais e, acima de tudo, que a gente consiga mobilizar rodas de conversa para que haja análises desses textos que foram trazidos para a sala de aula e debates também. Uma outra questão muito importante para que a criança consiga aplicar os seus conhecimentos é que essa leitura, esses textos trazidos para dentro da sala de aula façam total sentido dentro de contextos reais e que a gente consiga ali mostrar para a criança o quanto algumas relações conceituais sobre esse universo fantástico de ciências da natureza e matemática está presente no seu dia a dia. Quando a gente trabalha a leitura dentro da sala de aula, algumas capacidades elas são mobilizadas. Quando a gente trabalha a leitura com textos de ciências, com textos de biologia, com textos de química e física e até mesmo dentro de contextos ali para resolução de situações e problemas da matemática, o que é de fundamental é o envolvimento e o protagonismo do aluno e a mediação do professor. Os processos que irão propiciar ouvir, observar, os processos que irá levar esses estudantes a fazer pesquisas, a investigar, a colher dados. Tudo isso a gente denomina de capacidades aquisitivas. E se determinarmos situações dentro da sala de aula para que essas capacidades fluam, a gente tem ali no menino um ser curioso, mas que busca muito além de respostas, ele vai buscar outras perguntas que irão mobilizar outras ações procedimentais. Além disso, o que vale muito a pena fazermos é estruturar um trabalho onde a capacidade de organização, a capacidade organizacional seja também levada em consideração. Então, vale muito a pena, dentro das situações colocadas, que seja convidados os estudantes a fazer os seus registros, a fazer as suas análises, a avaliar se aquele registro é um registro convidativo, exemplificativo, ou se ainda faltam dados que vai mobilizar a continuidade da sua pesquisa.
O trabalho de leitura em ciências da natureza, que envolve a pesquisa, que envolve coleta de dados, que envolve registros precisos, com certeza também irá desenvolver as capacidades criativas, onde esses alunos vão desenvolver planos de trabalho dentro de um experimento, dentro de uma pesquisa em campo, dentro de um debate, dentro de uma entrevista, e onde essas crianças e esses estudantes conseguem também fazer sínteses de todo o seu trabalho. Além das habilidades e capacidades descritas, a capacidade de comunicação dentro de planos de aula que envolvem a leitura, a investigação, a coleta de dados, também é muito presente dentro de ciências da natureza. Os alunos aprendem a questionar, discutir e explicar, mas eles também passam a ouvir questionamentos, discussões, explicações, né? Uma habilidade que traz um extremo respeito às habilidades comunicativas e às habilidades socioemocionais, onde ele, de fato, aprende a escutar o outro com bastante respeito. Uma metodologia bastante eficiente para o trabalho com ciências da natureza e até mesmo matemática é o trabalho com resolução de problemas, onde trazemos o contexto para dentro da sala de aula e onde deixamos os alunos bastante curiosos em prol a buscar ali uma solução efetiva. Vou trazer agora um passo a passo do desenvolvimento das etapas de resolução de problemas e também vou trazer ali uma resolução de problemas que servirá para a nossa interação de daqui a pouquinho. Vamos lá? Muito importante no trabalho de resolução de problemas, além da expectativa do buscar as soluções, né, além da curiosidade de investigar, desse espírito investigativo, desse espírito curioso, desse espírito dos porquês, os estudantes ainda terão a chance de validar vocabulários científicos, né, minimizando o senso comum. Três fases são necessárias para esse método de resolução de problemas ter sucesso. A primeira fase é o reconhecimento do problema, ler o texto, identificar as partes relevantes para a resolução e destacar o melhor plano, né, que será necessário para essa resolução, em pesquisa, em experimentação, em entrevista, em leitura. Mas uma parte também muito importante é a parte de validação, quando é possível a elaboração de um painel de soluções e as crianças destacam, né, a solução que ele teve ao problema, mas qual foi o percurso também que ele executou. Nessa fase é muito importante porque muito além da solução mais adequada, a criança pode rever o seu plano, a sua execução, caso a resposta não tenha sido, né, satisfatória ali, né, foi manifestada de forma satisfatória, que a criança possa, que o estudante possa retomar o seu plano, possa retomar a sua estratégia, utilizando outros meios em prol a uma solução mais adequada, em prol a consolidação de alguma habilidade. Destacando, né, essas fases com mais prontidão, eu destaco aqui reconhecer o problema, ler mais uma vez, esclarecer significados de palavras, tentar tirar as dúvidas que algumas palavras dentro do contexto possa gerar ali, selecionar essas informações relevantes e fazer um esboço, uma lista, um mapa conceitual, marcar as palavras-chave, marcar a pergunta que foi feita, destacar essa pergunta, levantar as hipóteses muito antes da própria resposta em si, mas formular, né, resoluções muito antes de buscar estratégias e técnicas para resolver, elaborar a sua resposta, justificar, né, o motivo pelo qual está caminhando dessa forma,
precisou a esse registro, antecipou ali alguma etapa e verificar o seu resultado e o resultado dos colegas também, que é nesse momento da troca que pode gerar ali uma nova proposta de problema ou ainda uma adequação às etapas de resolução deste problema para alguns alunos ou alguns grupos. Então vamos lá. Temos agora o nosso momento mão na massa, nossa situação problema que irá precisar ali de grande empenho, né, utilizando essas estratégias que a gente acabou de conversar um pouquinho e que a gente retoma no momento da nossa interação. Qual é o nosso problema? Um grupo de alpinistas resolveu fazer uma viagem para escalar o Monte Lhambú, na Bolívia. Essa é considerada uma das escaladas mais difíceis da América do Sul, exigindo dos alpinistas um excelente preparo físico e a utilização de equipamentos especiais. Não só por causa do frio intenso, mas também por causa do ar rarefeito. O pico mais alto dessa montanha chega a atingir aproximadamente 6.380 metros. Foram dias de longas caminhadas enfrentando algumas dificuldades que valeram a pena por conta das paisagens maravilhosas que os amigos puderam avistar. No terceiro dia de escalada, atingiram altitude de 6.000 metros. E na hora do almoço, um dos rapazes resolveu cozinhar alguns ovos, pois esse era o único prato que ele sabia preparar. Acendeu o fogareiro em um local protegido do vento e colocou-os na água em ebulição por 10 minutos, como sempre fazia em casa quando chegava da praia faminto. Na hora do almoço, cada um quebrou seu ovo e, para a surpresa de todos, eles estavam crus. O cozinheiro inconformado desculpava-se dizendo: em casa utilizava exatamente o mesmo procedimento e obtinha ovos perfeitamente cozidos. O que aconteceu com os ovos? Por que eles não cozinharam? Então temos ali um contexto, né, de produção, um contexto ali do nosso dia a dia, um contexto da nossa vida real e uma proposta onde as crianças, onde os nossos estudantes possam ali estar envolvendo esse trabalho de leitura, de melhoria do seu vocabulário científico e aplicação dos conhecimentos científicos acerca da habilidade que nós estávamos ali conversando nos slides iniciais, né, de aplicar os conhecimentos dentro da temática estados físicos da água, ou, melhor dizendo, estados físicos da matéria. Deixo essa questão para nossa interação e vou dar continuidade a outros procedimentos e metodologias dentro de um trabalho que foi desenvolvido no ano de 2019, numa das unidades escolares de anos e finais para o 9º ano, tá bom? Até daqui a pouquinho. Pois bem, quando tratamos de resolução de problemas, algumas dicas aos nossos alunos, a gente enquanto professor, a gente enquanto docente, a gente acaba dando, né, enquanto explicação aos grupos que irão desenvolver os trabalhos. Então a gente sempre diz para os nossos queridos estudantes, leia com atenção, compreenda todas as informações que foram fornecidas. Caso tenha alguma dúvida, vamos procurar no dicionário, vamos analisar o contexto, ou pode perguntar para um amigo ou mesmo para mim. Ainda, selecione as informações relevantes, levante as hipóteses, monte um mapa de ideias. Busque as informações, né, com outro colega na internet, num livro, num documentário. Busque ainda propor soluções. Realize a discussão coletiva, que a nossa será feita na nossa interação. Não esqueça de organizar um registro preciso, até mesmo para a gente poder entender os procedimentos que foram utilizados e ao final de toda a discussão, na nossa interação, mas dentro das salas de aula, fazer ali
uma proposta de autoavaliação. O quanto eu estive atenta ao problema, o quanto eu utilizei os conhecimentos prévios que eu já tive, o quanto eu saí da minha zona de desenvolvimento e precisei da ajuda do outro, né? E o quanto eu elaborei diferentes passos e estratégias para a resolução de um problema e não fiquei somente nas questões conceituais, mas eu consegui justificar o quanto eu colaborei com o meu grupo ano série, o quanto eu colaborei com os meus colegas da sala e o quanto eu fui me transformando ao longo da busca da solução, pensando outros métodos, outras maneiras, e não me deixei ser vencido quando a solução ela não me ajudou para a resposta, tá bom? Uma dica bastante precisa, muitas vezes quando a gente propõe a resolução de problemas para os alunos, né, com certeza fazemos marcações ali dentro das observações feitas, dentro das soluções encontradas, dentro dos métodos propostos, mas se quisermos realmente poder validar a habilidade ali de aplicar os conhecimentos frente à temática, os estados físicos da matéria, a gente pode sim fazer uma avaliação e coleta dos dados, né, e um monitoramento das aprendizagens para ver o quanto que precisamos continuar caminhando na direção dessa habilidade ou quanto ela já foi superada, é envolver uma outra situação, problema. Né? Então, deixo a dica aqui para vocês. Né? Aplicar um problema, discutir os métodos de resolução do problema, discutir as soluções que foram trazidas ali pelas crianças, mas acima de tudo, para verificar as reais aprendizagens e desenvolvimento das habilidades, vale a pena, dentro da própria temática, elaborar um outro problema e fazer esse monitoramento, tá bom? Como estamos falando em metodologias do ensino de ciências da natureza e matemática, vale a pena eu trazer aqui boas práticas que foram desenvolvidas no ano de 2019 com alunos do 9º ano, no que se diz respeito a registros, né? O quanto é importante, além de coletar informações, além de buscar soluções, o quanto é importante que essas crianças registrem e possam estar registrando dentro de gêneros, né? Dentro de contextos reais, onde eles possam estar divulgando o seu desenvolvimento dos pensamentos científicos. Então, vou trazer aqui 2 exemplos do que aconteceu no momento de sala de aula, em aulas de ciências, tá bom? Os registros, eles podem vir de adventos de observação, né, de experimentos ou pesquisas de campo. Ele pode estar relacionados à precisão de descrição de etapas dentro de um processo de experimentação e pesquisas de campo, né? Eu posso fazer observação e fazer a legenda, eu posso criar uma ilustração, uma foto dentro daquilo que eu observei, um registro observável, mas eu posso ainda, além da legenda, né, descrever através de uma ficha técnica, descrever através de um verbete, ou dependendo desse trabalho de registro, posso estar unindo ali as precisões matemáticas utilizando tabelas e gráficos. Posso sim elaborar os meus registros para propor um debate, para propor uma entrevista através de elaboração de perguntas, né? Ou ainda posso organizar meus registros através de esquemas, desenhos e fotografias. Então, independente se um aluno do 6º ano, da terceira série do ensino médio, as propostas de registros elas podem ser mais variáveis possíveis. Isso vai depender da culminância que eu quero dar às práticas sociais que a gente vai estar desenvolvendo dentro da sala de aula em prol do desenvolvimento da cultura científica também.
Destaco aqui um exemplo prático onde o letramento científico está a serviço de processos de comunicação. Os alunos eles tiveram que realizar, a proposta era realizar uma fotonovela dentro da temática, era a aplicação dos conhecimentos científicos dentro da temática drogas. Era uma sequência didática proposta pelo currículo paulista dentro do material do 9º ano. Então, muito além de leitura sobre drogas, de elaboração de fichas técnicas sobre drogas, de debates sobre drogas, os alunos da escola também tiveram oportunidade de montar uma narrativa literária onde o vocabulário científico estivesse a serviço. Após a produção textual, após a configuração de toda a narrativa com as fotos dos próprios alunos, dando ali um enredo, dando os elementos de coesão e coerência, essas fotos, novelas, elas foram disponíveis, elas ficaram disponíveis, na verdade, num painel onde toda a comunidade escolar puderam ver ali com o sucesso dos alunos na construção de contextos reais dentro de um gênero. Um outro exemplo bastante importante dentro do trabalho de letramento científico em Química, Física, Ciências, Biologia, e eu posso também falar dentro do letramento matemático, é a criação do diário de cientista, é a criação do diário de bordo, e aí os nomes são os mais variáveis possíveis, mas que a gente possa ter ali registros claros de como o aluno desenvolveu determinado experimento ou determinado procedimento para chegar nas respostas à frente aos problemas que foram oportunizados a ele. Esse é um trabalho bastante importante, um trabalho de diário de cientista, onde os experimentos eram feitos semanalmente na unidade escolar, mas uma das informações imprescindíveis para esse diário é que as crianças pudessem relacionar e exemplificar onde esse conhecimento científico era aplicado no seu dia a dia. E aí volta até a pesquisa, a análise, na verdade, do CAED, quando falou da habilidade, aplicar os conhecimentos com a temática, os estados físicos da matéria. Então, nesse momento de diário de cientista, a gente consegue verificar bastante essa aplicabilidade quando ele consegue escrever onde essa situação da química, da física, da ciência, da biologia tem uma relação direta com aquilo que ele faz, com aquilo que ele come, com aquilo que ele respira, com o seu dia a dia e o seu entorno. Então, se houver possibilidade, é um caderno em destaque somente para o diário de cientista. Se não houver essa possibilidade, dentro do próprio caderno ali de 10 matérias, destacar uma das matérias ou fazer um título e subtítulo diferenciado quando a proposta a ser realizada seja escrita do diário de cientista, e aí pode ser um bom encaminhamento ali para análise do professor e principalmente quando o aluno tiver que recuperar o seu diário, a temática, a experiência que foi feita e que ele vai precisar englobar ali mais alguns exemplos do dia a dia ou principalmente colocar outros tipos de registro que não sejam escrito através de um desenho, de uma foto, de um gráfico, de uma tabela. Então, vale muito a pena esse tipo de investimento. Para finalizar, ali uma metodologia do ensino de ciências da natureza e até mesmo de matemática, e que isso faz uma relação com a TPC que foi desenvolvido anteriormente pela diretoria de ensino, trago aqui a importância do desenvolvimento de projetos de aprendizagem. Dentro dessa proposta, a ampliação desse protagonismo da criança é muito significativo,
para desenvolver autonomia, para desenvolver o trabalho cooperativo, para desenvolver o pensamento crítico, para estar utilizando, né, recursos tecnológicos para aprender a conviver em grupo, para conseguir planejar, para conseguir estudar com independência. Então, nós temos ali dentro dessa proposta, né, no mínimo, as principais competências que foram relacionadas à Base Nacional Comum Curricular, né? Então, cada uma daquelas competências se destacam dentro desse projeto, que é um projeto muito maior. Importante aqui, quando essa possibilidade, né, desse plano de aula for o desenvolvimento da metodologia de um projeto de pesquisa escolar, puder adentrar ali as nossas aulas, é importante definir as habilidades que eu gostaria de desenvolver com os alunos. É importante ainda definir, e a gente pode definir junto com eles, como será feita essa pesquisa. E essa pesquisa ela pode estar relacionada com a primeira metodologia discutida, que é a metodologia de resolução de problemas, quando eles se interessam tanto por aquela situação que a gente pode organizar etapas ainda muito mais alimentadas. Importante a gente definir como será tratada essas informações. Então, o aluno ele vai fazer um podcast, vai ser feita uma revista, vai ser feita a fotonovela, vai ser feito o diário de cientista, a gente vai colocar no blog, no site, vamos fazer, né, um CD, um DVD, um documentário. Como que será o tratamento desses dados? Acima de tudo, eu consigo ali organizar o tempo com os alunos, cronogramas para o desenvolvimento de cada uma das etapas, eu consigo ali trabalhar com esses alunos, né, qual seria a melhor data para findar o projeto, para que não cause ansiedade, ou eles fiquem exaustos, ou eles acabam, né, ou a possibilidade de acabarem desistindo no meio do caminho, ou deixarem tudo para o último dia. Então, elaborar com eles um cronograma é de fundamental importância e ainda sugerir, né, um site, sugerir um documentário, sugerir uma revista, sugerir um livro, sugerir, né, de repente uma visita, eu sei que está difícil ainda, mas essa visita, essa entrevista, conversar com outros se faz importante, ou convidar alguém para trazer maiores informações. Isso tudo culmina ali com propostas reais, de contextos reais, que nós iniciamos falando ali no primeiro slide, mas que tem uma mediação do professor e total protagonismo ali dos alunos, principalmente no que se refere ao trabalho de leitura e desenvolvimento das habilidades, de conhecer, mais a temática de exemplificar, a temática de descrever, a temática de aplicar a temática e reinventar ali novos conceitos. Aliados à nossa resolução de problemas, aliado aos nossos registros, aliado ao nosso projeto de pesquisa, com certeza, mais do que nunca, temos a tecnologia, aliada ao desenvolvimento de todas as habilidades. E, acima de tudo, a tecnologia, a gente pode estar ali promovendo, né, situações onde haja a utilização de softwares, de jogos interativos, de simuladores, ou que a gente possa ainda estar utilizando a tecnologia em prol esses contextos de um trabalho mais efetivo, seja da construção de um jornal, de uma revista científica, de um cartaz, seja ali para construir o blog, seja para construir o Facebook, né? Então, a tecnologia, ela acaba sendo os nossos aliados, né? Ela acaba sendo nossa aliada para deixar a atividade lúdica, mas também para mobilizar ali veículos de comunicação onde ela vai estar a serviço de registros dos nossos estudantes.
Finalizando a nossa primeira parte do ATPC, eu trago um projeto prático que foi desenvolvido numa das unidades escolares do município de Caieiras, né, uma unidade estadual do município de Caieiras, onde a ideia era que alunos do 9º ano pudessem estar fazendo uma visita por uma escola municipal de anos iniciais e estar ali apresentando para os alunos do 5º ano, né, em momento de transição, quando esses alunos de 5º ano estariam ali saindo da escola municipal, eles estariam no ano subsequente estudando na mesma unidade escolar desses alunos de 9º ano. Então, era um projeto que foi desenvolvido durante 6 meses, né, um projeto que iria culminar, a sua culminância era visitar uma escola de anos iniciais e mostrar o quanto era bacana, o quanto seria bacana estudar nessa escola de anos finais de ensino médio no ano subsequente e que eles não ficassem com medo, aflitos, mas que levasse ali um gostinho e uma curiosidade de querer também colocar em prática tudo aquilo. Então, os alunos do 9º ano, eles tinham 3 missões, né? Tudo voltado à temática sistema solar, que era a proposta dentro do currículo, mas eles tinham 3 grandes missões. A primeira missão era escrever uma revista literária científica, contando ali histórias acerca ali do sistema solar, mas utilizando aspectos literários também e vocabulário científico. A segunda missão desses alunos de 9º ano era, através de sucatas, né, de elementos de sucata, pensar ali em como atrair os alunos, né, de 5º ano para uma cultura maker, né, como movimentar através de reutilizáveis, né, elementos de sucata e outros, com a temática sistema solar, promover ali uma série de discussões, mas colocar as crianças ali a também a praticar e utilizar os seus conhecimentos e ajuda, né, de outras pessoas também para conseguir ali trazer esse recurso do universo maker. E a última missão desses alunos, em 6 meses, era montar para essas crianças um jogo, que podia ser através de manipuláveis, como cartas, como trilha, mas que poderia ser também feito através de utilização de tecnologia. Então, ficou assim, né? Esse aluno maravilhoso, ele fez um holograma, utilizando ali materiais de descartes de uma cooperativa, né, utilizando televisão, utilizando videogame, utilizando computador, mas ele fez um holograma dos planetas e foi apresentado em sessão de cinema para os alunos dos anos iniciais, né, um holograma dos planetas. Os alunos também fizeram quiz, também fizeram jogos utilizando alguns recursos tecnológicos, utilizando algumas plataformas, alguns aplicativos. Eles fizeram, depois da explicação, né, para as crianças, eles fizeram jogos, alguns utilizaram o próprio celular, outros a gente utilizou ali notebooks, e esses jogos também foram levados para os alunos, depois das explicações, dos debates da leitura, poderem ali verificar o quanto eles eram sabidos sobre o sistema solar. Fizemos, antes de chegarmos ali na unidade escolar municipal e falar ali com os pequenos, os alunos eles fizeram uma feira de ciências e puderam testar, né, o seu jogo, puderam testar o seu objeto maker, né?
a sua estrutura feitas ali envolvendo a temática. Então, antes de chegarmos ali à escola municipal, foi feita a apresentação do trabalho para os outros alunos da própria escola. Chegou o grande dia, aqui foi a apresentação direta nessa escola municipal, onde eles tiveram que ler, eles estavam em esquema de tutoria. Cada aluno do 9º ano tinha de 2 a 3 alunos para estar ali jogando, apresentando a sua engenhoca e também estar realizando a leitura. Então, eles apresentavam os jogos, ele lia o seu texto literário científico, jogavam, brincavam e eles passaram um dia com os pequenos. E aqui foi o movimento do holograma, né? Foi feito como sala de cinema e apresentação para as crianças do 5º ano, nesse momento de transição. Finalizo aqui, que para mim esse foi o ponto mais importante, né, desse projeto de pesquisa, foi quando foi repassado para a diretora da escola, do municipal, as revistas científicas com os textos literários científicos que os alunos fizeram. Então, com certeza, né, ter um problema para resolver, conseguir fazer os registros com eficiência, utilizar a tecnologia e ter um contexto, né, para de fato colocar todo esse conhecimento, toda essa investigação, toda essa curiosidade, com certeza provocou nos alunos do 9º ano ali muita sabedoria. Eu fico muito emocionada porque foi um trabalho muito bonito e que seria importante, né, ser desenvolvido ali com mais maestria ainda, com mais tempero por cada um de vocês que está aqui participando desse ATPC. E adoraria ser convidada a fazer parte, né, desses movimentos da escola que tanto engajam as crianças. Finalizo o ATPC, essa parte inicial, e daqui a pouco a gente se encontra na interação, com esse pensamento. Sucesso é a combinação de fracassos, erros, começos errados, confusão e da determinação de continuar tentando mesmo assim. Então, vale muito a pena, né? É muito trabalho, é muito esforço, mas é muita dedicação para que a gente consiga realmente, né, semear e colher com muito sucesso. E assim, com certeza, os nossos alunos estreitarão com mais sucesso cada uma das habilidades que foram ali propostas a eles. Deus abençoe cada um. Até daqui a pouco. Meu muito obrigada.